E por trás desses algoritmos, o que nós temos é matemática, pura matemática, Probabilidades. probabilidade, estatística inferencial. Não existe mágica. Não existe Padrões se repetem. mágica. O pessoal que quer jogar na cena aí, vê os padrões aí, tenta jogar lá no GPT, ver se sai alguma coisa. E os dados falam. Os dados mostram padrões e os dados falam. Ou seja, a partir de um dado, você transforma aquilo ali em informação e depois da informação você pode tomar decisões. Então, o que se fala sobre medicina baseada em evidência agora está evoluindo para a medicina baseada em dados para tomada de decisão. Esse é o caminho de evolução da medicina. Agora é fantástico, você falou uma coisa. Você percebeu, Júlio, o que ela falou agora? Ela falou assim: eu consigo prever, digamos assim, que durante esse ano eu vou gastar tanto, vai ter uma probabilidade de eu ter mais movimento nessa área do hospital, vou ter um consumo muito maior. De repente, numa administração que não está muito definida, muito organizada, eu conseguiria criar uma inteligência artificial para uma cidade, para um estado poder fazer as suas Essa estratégias, gestão, né? essa gestão. Então, esse é um cenário possível, onde você consegue fazer, por exemplo, através de técnicas como regressão logística, você consegue identificar qual a possibilidade de aumento de custos em determinada área de um hospital. Esse é um Ou de uma exemplo. área de uma cidade, né? Ou de uma área de uma cidade, né? Qualquer coisa relacionada com custos, você aplica técnicas, olha para os dados que foram do passado para predizer a possibilidade futura. Olha só que fantástico. Agora me diz uma coisa, então, pelo que eu estou entendendo, isso é uma coisa completamente fora da realidade dos estados brasileiros, que eu acho que os políticos não estão muito atentos ainda para as possibilidades, estão só usando o GPT para, sei lá, fazer coisas que parecem brincadeira perto do que se pode fazer. Estou falando de GPT, mas estou falando de Gemini também, porque agora tem que se falar muito sobre essa nova tecnologia que está vindo aí. Então, tem muita coisa que não está sendo usada então, né, Marta, que poderia estar aí fazendo Na, economia, né? na verdade, assim, primeiro, acho que a gente tem que voltar um pouquinho antes da questão da inteligência artificial para a questão do gerenciamento do dado. Primeiro organizar dados, né? Primeiro, organizar os dados, porque existe uma máxima na área de computação que diz que garbage in, garbage out. Se entra lixo, sai lixo. Uhum. Então, primeiro você tem que estruturar esses dados, você tem que organizar esses dados, você tem que limpar esses dados, você tem que definir políticas de imputação para dados faltantes, você tem que definir políticas de descarte daqueles dados, por que você vai descartar um determinado dado. Então, depois que você tiver toda essa estruturação, que a gente dá o nome a isso de governança, aí você então consegue ter os dados estruturados e aí sim colocar na inteligência